Bom dia, família da PIB Natal! Tudo bem? Se você pensou que era Pastor Edson ou Pastor Ramon, está enganado! Porque eu vim apresentar sobre as crianças. Amanhã é o dia das crianças, então o culto vai ser das crianças! Então a gente vai orar pelos adultos, pela escolinha bíblica deles. Então, das crianças também, que vai ser muito abençoada hoje, hein? Olá, querido irmão, querida irmã, crianças da Primeira Igreja Batista de Natal. Grande é a nossa alegria em estarmos aqui juntos novamente para louvarmos ao nosso Deus. Amanhã é comemorado o Dia da Criança e hoje nós fizemos uma seleção de canções que falam do amor de Deus pelas crianças e da importância que elas têm para o seu reino. Certa vez os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quem era o maior no reino dos céus. Em Mateus capítulo 18, nós encontramos essa história. E a resposta do Senhor Jesus para seus discípulos foi que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Vamos cantar? Vamos louvar ao nosso Deus? Sim, Pai, abençoa a escolinha bíblica virtual da tia Vanessa e tia Val, Pai. Abençoa os adultos, Pai, da escolinha bíblica de Nelson, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Jesus
bem? Que bom ter você mais uma vez aqui neste momento, um momento em que a gente pode se debruçar e refletir sobre as parábolas da Bíblia. Não apenas as parábolas, mas as expressões parabólicas que estão contidas no texto sagrado. Eu quero convidar você então a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. E nós vamos ler os versos 18 a 22. Mateus, capítulo 8, versos 18 a 22. Vamos ler juntos? Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. É um interessante texto esse. Quando a gente pensa sobre Jesus e o seu ministério, a gente consegue imaginar um pouco como é que seria essa época. Imagine multidões, estradas empoeiradas, pessoas pobres e um país sendo dominado por um outro país estrangeiro, um grande império com uma grande força militar. A situação de Israel naquele período, a situação da Palestina, como assim era conhecida a província romana, não era uma situação fácil, era uma situação bem complicada, a gente pode imaginar. Uma situação de crise política e crise econômica, uma crise moral em que várias questões relacionadas ao serviço no templo estavam muito mais relacionadas a dinheiro do que com a religião pura e simplesmente. O relacionamento social e como as pessoas se apresentavam perante a sociedade contava muito mais do que realmente um relacionamento íntimo com Deus. Jesus queria trazer uma nova doutrina, então, à realidade dessa sociedade. E isso ele traz também a cada um de nós. Que palavra dura parece que Jesus diz nesse momento, né? Uma pessoa empolgada dizendo: olha, Jesus, eu vou te seguir, eu vou estar do seu lado. E Jesus parece que joga um balde de água fria. No outro, que dizendo que tem responsabilidades e questões sérias a resolver com relação ao seu pai, Jesus parece que joga um balde de água quente. De qualquer forma, a gente precisa entender os aspectos principais dessa parábola e como a solução dela está um pouco mais à frente. Então, vamos esperar. Eu convido você a curtir o nosso canal, a se inscrever aqui e fique aqui, que a gente vai continuar no nosso estudo, refletindo exatamente sobre essas parábolas e essas expressões metafóricas e parabólicas. Aqui nós vamos iniciar com essa primeira expressão. Nós temos um escriba que diz que está disposto a seguir Jesus por onde quer que ele vá. O que era um escriba? O termo no original é o grammatus. É como se fosse um gramático, uma pessoa versada que sabia ler e escrever. A maioria da população naquele período, no mundo da antiguidade, nesse período em que Jesus estava no seu ministério terreno, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever, uma sociedade em sua maioria analfabeta. Por isso a importância das sinagogas. As sinagogas eram um espaço onde pessoas letradas podiam ler a lei, ler os textos dos profetas, ler os textos sagrados para as pessoas que não sabiam ler. E outras pessoas mais especializadas poderiam então buscar uma interpretação de um ou outro termo, uma vez que já naquela época ninguém falava hebraico. Os textos do Pentateuco e boa parte dos textos dos profetas, a primeira parte dos textos dos profetas, foi escrito completamente em hebraico. Então é muito claro que aquela população analfabeta, além de pouco saber sobre os termos especializados, de certa forma, dos textos bíblicos do Antigo Testamento, era um povo também que não tinha domínio do hebraico. Jesus, então, era uma pessoa fenomenal, porque ele tinha o domínio da lei escrita. Um escriba, então, era uma pessoa que estava apta não apenas a transcrever e escrever o texto sagrado, como a refletir sobre ele de uma maneira mais profunda.
É interessante porque a gente espera que uma pessoa com alta formação tenha então uma atitude racional, né? A gente espera que quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais racional, mais ela racionalize ou reflita sobre a sua realidade. Mas o que é o racionalismo? O racionalismo é uma tentativa de trazer uma explicação consciente a todas as coisas que nós fazemos. Essa escola bíblica, de certa forma, ela é racionalista, por mais que eu não queira e não queira assumir esse tipo de questão, quando a gente tenta explicar de uma maneira sensata, de uma maneira coerente e humana coisas complexas, nós estamos tentando trazer uma razão, um raciocínio lógico a coisas que parecem que não são lógicas. O mais interessante é que essa pessoa da qual a gente espera então, uma pessoa com alta formação, um escriba, um gramático, uma pessoa que tem um domínio das letras, o que se espera dessa pessoa então é uma atitude mais racional, mais consciente, e é o que a gente não vê nesse primeiro momento. Jesus deixa claro então que o seu ministério tem um preço. E aí esse é um aspecto interessante. Um homem de autoconhecimento, movido pelas emoções, é então chamado à realidade, ao raciocínio. E Jesus diz de uma maneira bem clara, olha aqui, as raposas têm os seus covis. O que significa isso? O que são os covis? Covis são lugares de esconderijo. No momento em que a raposa se vê em perigo, no momento em que a raposa se vê em uma situação de crise, ela corre para o seu esconderijo. Existe uma tradição, por muito tempo isso foi tradição no mundo antigo e na Europa, a tradição da caça à raposa. E uma das maiores dificuldades para a caça da raposa era exatamente encontrar o esconderijo da raposa. Ao encontrar o esconderijo da raposa, então, o que faziam antigamente, né, era exatamente jogar fogo, então, na porta desse esconderijo. E aí, a partir daí, ela então, sem fôlego, ela era obrigada a fugir, e aí os caçadores poderiam então apanhá-la. Ao mesmo tempo, isso é muito difícil, porque um túnel, um covil de raposa tem várias saídas e várias fontes então de oxigênio, vários respiradouros. Então, é preciso achar não apenas a porta de entrada do covil de uma raposa, como também um lugar onde ela respira, outras saídas, outros pontos de fuga. O covil de uma raposa, então, pode ser um labirinto e um lugar perigoso para pequenos animais que às vezes entram e não sabem que ali é um lugar realmente onde um grande carnívoro há de caçá-lo. As raposas são famosas por sua inteligência e perspicácia. O covil da raposa, então, a toca da raposa, é um lugar, então, de esconderijo. É interessante porque a mais ou menos 600 metros da minha casa tem um lugar chamado Toca da Raposa. E muitas vezes eu não consigo chamar o carro pelo aplicativo porque os motoristas não querem aceitar vir aqui em casa porque no aplicativo aparece Toca da Raposa. Toca da Raposa é uma comunidade. E só por esse nome também é um lugar que inspira preocupações por muitas pessoas, né? Mas aqui em casa é tranquilo. De qualquer forma, a Toca da Raposa é o lugar, é um ponto de partida. É o lugar onde a raposa também coloca sua ninhada. É o lugar, então, onde a raposa tem os seus filhotes. É o lugar onde a raposa carrega a sua presa. É o lugar onde a raposa carrega a sua presa para então devorá-la. A Toca da Raposa, então, é um lugar satélite de onde a raposa, então, irá caçar, irá construir a sua existência, a sua vida. Jesus, então, deixa claro que as raposas têm os seus covis. Um outro ponto, e aí um outro movimento é que se a raposa tem essa esperteza, essa perspicácia, esse esconderijo, as aves não vão ter um esconderijo. É um lugar seguro também, mas é um pouco mais visível. E não vai ser um lugar onde as aves vão pegar presas e levar para a morte e tal. Não é um labirinto. É um lugar mais simples, mas é um lugar de aconchego. É o lugar onde a ave vai dormir. É o lugar onde ela cuidará dos seus filhotes. É o lugar onde a ave passará vários dias e algumas até meses chocando os seus ovos, né? Esperando então vir
a sua ninhada, os seus filhotes, e assim alimentá-los com muito cuidado. A ideia das aves do céu terem ninhos traz uma ideia de cuidado, de carinho, de afeto, por assim dizer. O que Jesus deixa claro, então, é que seja numa perspectiva perspicaz de proteção, de esperteza, de ponto de fuga, de lugar satélite, então, ou lugar estratégico para a sua ação, ou seja como um ambiente de afeto, de afago, um ambiente de cuidado, de carinho, como a gente vê com relação ao ninho, Jesus não tem nenhuma dessas duas situações. Mais do que isso, além de não ter um lugar estratégico, como as raposas, para a partir daí lançar a sua ação e o seu ministério, como se fosse um comitê de campanha, por exemplo, além de não ter um ambiente de afago, de afeto, de carinho e de cuidado, então, emocional, mais do que isso, Jesus não tem um lugar onde reclinar a sua cabeça. Isso é muito sério, né? Eu estava essa semana discutindo com a Angélica com relação a isso e ela falando sobre o trabalho dela. E ela disse, por exemplo, que existem determinadas redes neurais que só funcionam em períodos de descanso, ou um descanso meio vigilante, ou momentos em que a pessoa está em um estado meditativo, de reflexão, ou pensando em outras pessoas. É interessante pensar nisso porque, de certa forma, essa área e essa rede neural, ela vai então só ser ativada em momentos de relativo descanso, em momentos em que não há uma atividade, por assim dizer. Quando Jesus diz, então, se a gente pensa com essa informação, se a gente leva em consideração essa informação das neurociências e pensa então na seriedade do que Jesus disse, ele não tem um lugar onde reclinar a cabeça. Parece que então no ministério de Jesus não há lugar para a sua própria estabilidade neuronal, não há lugar para a sua própria estabilidade cerebral. A única forma de alcançar então e ativar essas áreas seria refletir sobre outras pessoas. Eu pensaria que a oração seria um ótimo caminho para a meditação. Isso já mostra, de certa forma, que no ministério de Jesus determinadas áreas neuronais não serão ativadas pelo descanso, mas pela reflexão sobre a vida de outras pessoas. Isso é uma mudança em sérias coisas. Isso é uma mudança em certos paradigmas. Então, parece que o cérebro de Jesus funciona de uma forma diferente do que nós estamos acostumados a pensar. O cérebro de Jesus funcionava de uma maneira diferente, talvez, do que as expectativas daquele escriba trariam. É interessante ressaltar que nos versos anteriores se fala sobre uma grande multidão, muitas pessoas, de tal forma que foi necessário Jesus subir num barco para continuar o seu discurso, dada a quantidade de pessoas que estavam ali para segui-lo. A gente consegue imaginar que talvez esse escriba é motivado e impulsionado a tomar essa decisão exatamente porque está vendo o auge do ministério de Jesus. Mas Jesus deixa claro, olhe, eu não tenho uma forma convencional de funcionamento com relação ao meu ministério. As expectativas humanas de ter um lugar satélite para a partir daí lançar uma estratégia e a partir daí ir crescendo em termos de ministério, esse não é o foco, esse não é o foco de Jesus. Jesus traz um novo paradigma. Jesus traz o paradigma do discipulado. Prosseguindo então no nosso segundo momento, o segundo movimento, a gente vê um discípulo comum, uma pessoa qualquer, um dos seus discípulos, alguém que não tem um destaque de maneira específica, então a gente já sabe que ele não é um escriba, ele não é uma pessoa de destaque na sociedade, ele não é uma pessoa de alta formação, mas ao contrário do escriba, que com autoconhecimento tem uma atitude altamente emotiva, essa pessoa, que é uma pessoa comum no meio da multidão, um discípulo qualquer, esse discípulo tem uma atitude racional. Ele pensa sobre as consequências dos seus atos e as consequências dos seus atos com relação à sua estrutura familiar. A gente não sabe exatamente o que passa na vida daquele discípulo e não fica claro se ele está falando exatamente sobre um velório especificamente e o seu pai já é falecido e ele precisa então ir enterrá-lo e cumprir então todos os rituais relacionados à celebração fúnebre, ou ele então tem um pai idoso, que é o que geralmente se acredita que seja, que ele tem um pai idoso e ele quer então passar os últimos anos do pai junto a ele
e assim esperá-lo até o momento de sua morte. O que nós vemos nesse segundo movimento é um outro movimento. No primeiro momento, a gente viu uma pessoa de autoconhecimento que tem uma atitude sem raciocínio, uma atitude emocional. No segundo momento, nós vemos uma pessoa qualquer, sem grandes formações, sem grandes pretensões, mas que tem uma atitude altamente racional. Nesses dois momentos, Jesus então se posiciona de uma maneira muito séria e muito firme. Deixe os seus mortos enterrar os seus próprios mortos. A gente pode pensar, nossa, como Jesus então foi agressivo. Meu Deus, ele não pensa então na seriedade da família, nas responsabilidades que esse jovem teria. O que fica claro é que, independente da situação, seja uma situação altamente emocional ou uma situação altamente racional, o ato de seguir tem que ser a prioridade. Esse é o grande cerne dessas expressões parabólicas, dessas metáforas que a gente aqui vê. Então, seja num momento de alta euforia e emotividade, em que se fala de maneira hiperbólica, eu vou segui-lo por onde quer que vais, que é a atitude do escriba, ou seja, a atitude do discípulo desconhecido, uma atitude altamente racional, não é necessário, então, logicamente, agir dessa maneira, cumprir a lei, cumprir as exigências sociais e as minhas responsabilidades. De qualquer forma, o ministério de Jesus, ele leva em consideração uma mudança de paradigma. Ele deve ser a prioridade. Seguir a Cristo é muito mais do que seguir um rito. Seja pensar de maneira estratégica, seja pensar como uma raposa ou um pássaro, em termos de conforto e em termos de estratégia. Seja pensar de maneira lógica e racional. De qualquer forma, seguir a Cristo é uma decisão. E as consequências, elas vêm depois dessa decisão. É óbvio que quando a gente vê aqui, por exemplo, no verso 21, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Se esse pai já estava falecido, o que ele estava fazendo ali? Esse é o primeiro ponto. Se esse pai não era falecido, por que não inserir o pai dele no ministério de Jesus? Por que não ele seguir a Jesus e levar o seu pai também a segui-lo, acompanhá-lo de certa forma? Talvez essa seja a grande questão e esse tipo de paradigma que Jesus quer que a gente leve em consideração. De qualquer forma, se a gente analisar esse texto de maneira literária, ele é muito bonito, porque ele é circular. Seja uma pessoa de autoconhecimento que age de maneira irracional, ou seja uma pessoa sem nenhuma relevância do ponto de vista acadêmico ou de conhecimento, mas que tem uma atitude altamente ilógica e racional, Jesus chama então as pessoas a terem o seu ministério como prioridade. E sabe qual é a maior explicação que a gente encontra para essa parábola? Um pouco mais à frente. Então eu convido você a ler Mateus capítulo 9, verso 9. Diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Vocês conseguem ver a postura de Mateus? Mateus não tem argumentos. Mateus não tem palavras. Mateus não tem nenhuma atitude emotiva, Senhor, eu vou segui-lo por onde quer que fores. Também nem tem uma atitude racional, ele apenas o segue. Às vezes a gente fica se perguntando o que levou Mateus a seguir Jesus imediatamente. Será que ele já o conhecia? Será que ele já tinha ouvido falar de Jesus? De qualquer forma, um texto bíblico ele traz exatamente aquilo que é essencial. E tudo que é desnecessário não está presente aqui nesse texto. Não interessa se Mateus conhecia ou não Jesus. Não interessa quais as expectativas que Mateus tinha sobre sua própria vida. Não interessa se Mateus, como coletor de impostos, tinha uma expectativa com relação à sua própria vida. Era uma carreira estável, era um ambiente seguro. Ele era considerado o que é chamado de publicano, um judeu que então servia o Império Romano coletando impostos. Mateus então tinha esse posto, ele tinha um ofício público e um lugar seguro dentro da sociedade. Mateus abandona tudo isso. Isso é o que é mais claro. Não é necessário qualquer outra explicação. A explicação está no próprio texto. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus. Jesus, o Cristo,
Ele viu Mateus. Ele viu Mateus onde ele estava. Ele viu aquele coletor de impostos na sua posição e o chamou e disse: segue-me. Quando Cristo chama ao discipulado, quando Cristo chama o seu povo, quando Cristo chama os seus filhos e as suas filhas, não há o que pensar, não há o que raciocinar, não há o que dialogar. Jesus, o Cristo, o Criador do universo, o Messias, o Salvador de toda a humanidade, fez uma convocação clara e Mateus então obedece pura e simplesmente. A prioridade ali não era o conforto, a prioridade ali não era uma situação social, a prioridade ali não era qualquer outra coisa a não ser o próprio Cristo. Cristo é a prioridade, Ele é o caminho, Ele é a alternativa. O discipulado então ocorre exatamente no momento em que Cristo passa a ser a prioridade. E aí o grande cerne e a grande questão com relação a esse texto diz respeito à prioridade. E a pergunta que eu deixo para você nesse momento é: qual é a sua prioridade? É interessante porque quando você acessou esse canal e você entrou e começou a assistir essa palestra e assistir esse estudo, você fez uma escolha. E é muito interessante que você ficou aqui até agora, nesse momento. Eu fico muito feliz por isso e eu quero que você continue aqui nesse processo. Mas o que eu quero que você pense é que você tomou uma ação deliberada. Mas e aí eu pergunto a você, e seguir a Cristo? Será que seguir a Cristo é como simplesmente você clicar no canal do YouTube e assistir uma palestra ou alguma coisa? É simplesmente você se inscrever em determinado canal? Ah, eu me inscrevi no canal de Cristo e agora eu vou ficar ouvindo aqui, participando, assistindo aqui, curtindo, achando isso bonito, elogiando as palavras que Cristo tem. Será que é esse tipo mesmo de discipulado, esse tipo de seguir ou de seguimento que Cristo espera de nós? Eu acho que isso é muito mais sério. O que é mais interessante é que Mateus levantou-se e seguiu a Jesus. Mas Jesus depois foi à casa de Mateus, jantou com sua família, encontrou seus amigos. Talvez seja exatamente isso que Cristo espera de nós. Não um processo em que eu tenho que separar as coisas em caixas. Peraí. Eu tenho a minha vida cristã, eu tenho a minha vida ministerial, eu tenho minha atitude de seguir a Cristo e eu tenho a minha vida familiar. Eu tenho o meu conforto, eu tenho o meu ninho, eu tenho a minha família, como se fossem coisas distintas, como se fossem coisas separadas. Cristo então nos chama a um discipulado radical. É uma vida radical, uma vida em que não há mais distinção entre vida familiar e vida ministerial. Não há mais distinção entre vida secular e vida cristã. Não há distinção entre vida física, material, entre uma vida no mercado de trabalho e uma vida encaminhada com Cristo. Todas as coisas são uma só. Seguir a Cristo envolve uma atitude como a de Mateus, levantar e segui-lo, independente da situação. Se você está aqui ouvindo essas palavras, você está recebendo a consequência das escolhas que você fez. Qual a sua prioridade? O que você tem escolhido? Será que seguir a Jesus tem sido apenas uma escolha nominal para você? Será que ser cristão é apenas como se fosse uma parte da sua identidade e não uma parte de um todo que é a sua vida? Entenda, Cristo nos chama a um discipulado radical. Cristo nos chama a um compromisso integral. Ou ele é prioridade na sua vida, ou segui-lo e viver ao lado dele é prioridade na sua vida e todas as outras coisas são consequências dessa prioridade, ou então você simplesmente não é um seguidor de Cristo. Cristo nunca enganou ninguém. Ele nunca tentou o que a gente chama de dourar a pílula, fingir de certa forma. Vários remédios são cobertos de açúcar para que a gente engula esses remédios e não sinta o sabor deles, porque eles são extremamente amargos. Outros remédios não têm açúcar nenhum e quando a gente coloca na boca a gente sente o sabor terrível que ele é. Jesus ele não tenta fingir nada. Ele não cobre o seu ministério com uma fina camada de açúcar para que a gente não saiba o que estamos então absorvendo em nossas vidas. Viver com Cristo
é tê-lo como prioridade. E aí, nesse sentido, ele é quem definirá as suas prioridades. Mateus escolheu primeiro seguir a Cristo. E Cristo, então, dirigiu-se à casa de Mateus. E Mateus pôde, então, consolar os seus familiares, cuidar deles e levar os seus familiares a conhecer a Cristo. Mas foi Cristo que foi à casa de Mateus e, então, sentou-se à mesa com os seus. Será que nós temos então colocado empecilhos e argumentos à frente de Cristo? Será que a gente tem construído ministérios ou estratégias e pensado, não, eu tenho que seguir a Cristo, mas nessas e nessas condições. Não, eu vou seguir a Cristo por onde quer que Ele vá, mas a minha mente espera ou tem expectativas de conforto nessa e nessa área. Jesus, Ele nos chama para um discipulado radical. Eu retomo essa fala. Uma vida ao lado de Cristo não é nem deixar-se levar pelas emoções e criar expectativas das mais diversas de forma emocional sobre uma vida ao lado de Cristo, como também não é criar justificativas ou condições para a atuação no ministério. Andar com Cristo é uma escolha. Escolha andar com Cristo. Ore. Nesse momento, eu quero que você reflita um pouco e converse com Deus. Tire um momento para conversar com Deus e ver assim, Senhor, defina o que deve ser prioridade na minha vida. O que deve ser entrar em primeiro lugar na minha vida. O que eu devo fazer primeiro assim que eu acordo e o que eu devo fazer por último assim que eu vou me deitar. Quando a gente define que Deus decida quais são as nossas prioridades, a gente pode, então, seguir o caminho de Mateus, segui-lo. E aí, por fim, Jesus se dirige à nossa casa e cuida do que deve ser cuidado e direciona o que deve ser direcionado. A grande questão é que nós devemos entender que nós não temos as respostas. Sejamos nós escribas ou apenas mais um discípulo, alguém insignificante no mundo acadêmico, nós não temos as respostas. Você não tem as respostas que você precisa para conduzir bem a sua vida. Cristo é a resposta. Ele não apenas tem a resposta, como Ele é a própria resposta. Ele é a própria encarnação da verdade. Ele é o próprio Deus que se faz presente e caminha ao nosso lado, dirigindo o nosso coração e as nossas decisões. Eleja as suas prioridades. E entenda que no cristianismo, ou numa vida cristã genuína e real, existe um preço a ser pago. E aí decida se você realmente quer ser um cristão ou não. Existe uma expressão que se fala amigo do Evangelho, né? E algumas pessoas, não, eu sou amigo do Evangelho, eu sou amigo de Cristo, eu sou amigo dessa religiosidade, eu sou amigo do cristianismo. Não existe. Ou você é um cristão ou você não é. Ou você é um discípulo ou você simplesmente não é nada. Você acha que é um discípulo, mas não é. Tome uma atitude na sua vida. Tome uma decisão. Deixe-se usar pelo Espírito de Deus e siga o caminho de Cristo. Ele chama, ele diz para você, segue-me. Ele diz para você nesse momento, meu filho, minha filha, segue-me. Meu filho, esqueça os seus problemas, esqueça as suas prioridades, esqueça todas as coisas e apenas siga-me. Busque a minha palavra, busque a minha voz, busque a minha vontade. E aí, a partir daí, Ele há de direcionar todas as outras coisas. Às vezes a gente está se sentindo tão confuso, porque as nossas perspectivas, 2020 foi o ano em que todos os planos fracassaram. Todos os planejamentos, todas as agendas foram rasgadas. Todas as pessoas que estavam planejando construir o seu covil, todos os pássaros do céu que estavam planejando construir os seus ninhos, todas as pessoas que estavam programando a sua aposentadoria e a forma como eles iriam enterrar os seus pais, tudo isso foi cancelado, tudo isso foi mudado. E agora, qual a solução? Siga Cristo. Ele há de resolver a confusão que há na sua mente. Ele há de resolver a confusão que há no seu coração. Existe um preço a pagar pelo discipulado. E esse preço é eleger o discipulado como prioridade na sua vida. Caminhar com Cristo e aprender com Ele, ter um relacionamento genuíno, diário, intenso com Cristo, isso é algo que deve ser prioridade.
E aí, a partir daí é consequência. Aprendamos com o conselho de Mateus. Mateus, ele entendeu claramente o que aquele escriba e aquele discípulo anônimo não entenderam, provavelmente. A gente não sabe o que aconteceu nem com aquele escriba e nem com aquele discípulo anônimo, mas nós sabemos o que aconteceu com Mateus. Mateus seguiu Cristo até o fim. Mateus se tornou um apóstolo. Mateus se tornou um propagador do Evangelho, um pescador de almas. E você? Você se tornará o quê? Jesus diz para você: segue-me. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe. Então, gente, a gente tá chegando mais no final da nossa escolinha bíblica. Oh! Mas ainda o culto vai continuar. Eu vim dar 2 avisos. O primeiro, a gente vai lá pra igreja à noite. E se você não puder ir, vai pro canal do YouTube, acessa lá, Vive Natal, e vê se dá o like, hein? E a segunda novidade, e o segundo recado, tá chegando o Dia das Crianças. Gente, se você comprou um presente, isso tá bom. Um bolinho de chocolate tá uma delícia para uma criança. Se a criança não gosta de bolo de chocolate, faz um de morango. Vai por mim, é bom. Dá a dica, hein? Bora! E agora deixa eu encerrar com vocês orando na programação de hoje. Senhor Pai, obrigado por tudo. A escolinha bíblica virtual foi um sucesso, Pai. Que a gente sempre vai ser servo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, tchau, tchau, tchau.